Amém? Vamos então orar nesta hora? Curve a tua cabeça. Pai querido, em nome de Jesus, nós declaramos aberto, Senhor, esta reunião, este encontro de varões, de homens que temem ao Senhor. Este café na mesa que é apenas um pretexto para estarmos em comunhão e buscando a tua face, a tua presença, recebendo a orientação que vem de ti. E também, Senhor, podemos aqui desfrutar da tua presença gloriosa, podemos desfrutar de uma conversa sadia, uma amizade cristã. Então nós te louvamos, ó Pai, te convidamos, vem, Senhor, dirigir esta reunião. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então comer. Vocês estão com fome, não? Prefere fazer agora? Então vamos comer. Você pode fazer ali o seu pão, trazer para a mesa, tem café, leva a sua xícara para pegar o café. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão... Irmãos, vamos então dar início ao momento de louvor. Nós vamos cantar uns louvores, que vai aparecer ali a letra para você. Vamos todos cantar juntos. Eu não vou usar o microfone só para mim, vou deixar de uma forma que pegue todo mundo ao mesmo tempo. Então solta a sua voz. Amém? Preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho
Aleluia. A palavra que o Senhor trouxe ao meu coração para compartilhar com vocês e em cima disso podermos conversar se encontra em Salmos, na verdade é o Salmo de número 1. Salmos de número 1, verso 1, diz assim: abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Aí diz assim, os próximos versículos: ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado, e suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza, prospera. Não é o que ocorre com os ímpios. Ao contrário, são como palha que o vento carrega. Por isso os ímpios não sobreviverão ao julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos. O caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. Mas eu queria enfatizar em especial o versículo 1, que nos ensina três coisas. Feliz é o homem, em algumas traduções mais antigas diz bem-aventurado, né? Bem-aventurado é o homem que não segue o conselho dos ímpios. São três coisas: não seguir o conselho dos ímpios, não se influenciar pela conduta dos pecadores e não se assentar na reunião dos zombadores. Amado irmão, nós nos últimos encontros que tivemos, chegamos a mencionar que hoje em dia está faltando homem de verdade, né? Está faltando homem de verdade. As mulheres acabaram, inclusive, pela falta de homem, pela omissão dos homens, as mulheres muitas vezes têm assumido o papel principal, o protagonismo, porque muitas vezes os homens não querem fazer isso. Se eu não me engano, acho que foi no primeiro encontro que nós pregamos sobre Débora, né? Que por não ter homem, Débora se levantou como uma juíza, Débora se levantou como uma profeta, né? Uma profetisa. E nós vemos também o caso daquela mulher que acabou matando o rei inimigo, porque o capitão do exército do povo de Deus se acovardou. Então, nos nossos dias, principalmente, os homens têm cada vez mais se omitido, se acovardado, seguido conceitos e princípios errados. A gente chegou à conclusão, e todos concordaram, que na igreja a frequência maior é das mulheres, né? Os grupos de oração predominam muito mais as mulheres, não foi isso, irmão? Todo mundo não concordou naquela nossa primeira reunião? Verdade. As mulheres oram mais. As mulheres muitas vezes se consagram mais, renunciam mais, participam mais da programação da igreja, se doam mais, ajudam mais os necessitados. Então, muito do que acontece, muito dessa realidade que nós temos enfrentado é por causa desse texto que nós acabamos de ler. Porque, infelizmente, os homens são aqueles que mais têm facilidade de seguir conselho dos ímpios. Os homens são os que mais têm facilidade de ser influenciado pela conduta dos pecadores, dos errados. Você quer ver um exemplo? Vamos dar um exemplo aqui. O que é comum ver na rua, seja na escola, seja no ambiente, por exemplo, num estádio de futebol? O que é mais comum ver? Mulheres brigando ou homens brigando? Né? Homens, né? Homem briga por qualquer coisa, né? Olhou feio, olhou estranho, fala: esse cara está olhando demais para mim, o que você está olhando? Né? E aí o homem já vai para cima e... Então, quer dizer, e a maioria das vezes o homem quer demonstrar a sua força, demonstrar que ele não está por baixo. A gente chegou à conclusão também que o homem é mais orgulhoso, né? E muitas vezes influenciado
por aquilo que ele vê nos seus amigos, por aquilo que ele vê nas rodas em que ele frequenta. Então, o texto está dizendo: feliz vai ser você se você não for um homem que segue o conselho de um homem ímpio, que não se influencia pela conduta, pela atitude de um pecador, e nem se assenta na reunião dos zombadores. Em algumas traduções fala escarnecedores. E o que é mais comum hoje? Até a gente chegou a mencionar sobre isso, eu lembro, sobre a questão do bullying, né? O bullying é uma coisa que há um tempo atrás já se tornou preocupante, não é isso? Crianças que às vezes não queriam nem mais ir para a escola, que ficaram, enfim, traumatizadas, né? De tanto que foi zombada, de tanto que foi motivo de chacota, não é isso? Quem aqui já foi motivo de chacota, de zombaria, já sofreu bullying aqui? Todo mundo, né? Todo mundo. Pode? Você quer falar no microfone ou quer falar? Eu acho que esse negócio de bullying também, ele ressuscitou, aumentando dessa forma, mais por causa da mídia, na minha opinião. Temos opiniões por aí. Porque antigamente... Coisa tão séria, igual o irmão falou, que deixou de ser uma simples brincadeira para virar agressões. Muitas crianças são agredidas, são maltratadas, acabam se agredindo um no outro por conta de uma brincadeira. E isso traz problema sério, porque não fica só nas crianças, envolve os pais, porque ninguém quer ver seus filhos machucados, ninguém quer ver seus filhos. Vai tomar satisfação com o professor, com os pais do outro lá. Quer dizer, é uma situação generalizada mesmo. Botaram esse apelido do bullying, na realidade, de algumas pequenas brincadeiras que não deveriam ser bullying. Passar assim por um apelidinho aí e tal, daqui a pouco esquece ele, mas quando a pessoa não gostou do apelido, aí que ele vai em frente, né? Sim. Entendeu? Até fazer chacota mesmo. Engraçado que o irmão falando isso aí, que os pais... Eu era um galo branco, num lugar eu era uma cobra urutu que tinha uma mancha branca. Quando eu era pequeno eu tinha vários apelidos. Entendeu? Eu era alemão. Igual ele falou, né? Que os pais falaram, não traz... Chama de negro, me chama de branco. Ele falou que os pais falaram, não traz desaforo para casa. Lá no Rio, eu era pequeno, eu ia para a escola lá e tinha 2 moleques lá que todo dia eles se armavam em me bater. E falavam assim, que lá no Rio, se você não é do Rio, é Paraíba. Pode vir de qualquer estado lá, é Paraíba. Aí eu chegava na escola e falava, Paraíba, tu vai apanhar hoje. Caramba, eu ficava com aquilo preocupado na minha cabeça, eu procurava sair mais cedo, tudo, com medo dos moleques, né? Porque eu falei, se eu brigar com esse moleque, meu pai vai me bater em casa, quando chegar em casa. E eu ficava numa situação complicada, aí saía fugindo, os moleques corriam atrás de mim, rapaz, me batia, eu chegava em casa, não falava nada com meu pai. Para não envolver a família. Para não envolver nada, ficava... E os moleques viciaram naquilo, queriam me bater todo dia, rapaz. Era um negócio complicado. Para mim era terrível, rapaz. Eu ia para a escola, já não queria ir mais para a escola, com medo dos moleques. Até que um certo dia eu falei assim, eu vou acabar com essa história. Arrumei um porrete assim, ó. Uma madeira assim, que eu achei uma madeira do caminho lá. Falei assim, hoje eu acabo com aqueles moleques. E fui lá no caminho da escola, enfiei numa grama lá no mato, eu larguei aquele porrete lá e fui para a escola. Aí quando cheguei lá, Paraíba, tu vai apanhar hoje. Falei, tá bom. Então eu entendo o que o irmão Dorival falou, que a gente tem que entrar num equilíbrio, porque senão a gente se torna pessoas ultrassensíveis, né? Não pode falar nada, que tudo machuca, tudo magoa, tudo chora, tudo dói, tudo ofende, né? E acredito que, principalmente para o homem, ele tem que ter um pouco mais de resistência, porque a vida não vai perdoar, né? A vida vai dar pancada. Então,
é importante aprender a lidar com frustrações, lidar com rejeição, com zombaria, mas tudo tem um limite, né? E pelo que nós entendemos na Bíblia, o último ponto ali, feliz é o homem que não se assenta na reunião dos zombadores. O que seria os zombadores? Não são exatamente aqueles que ficam tirando sarro, fazendo os outros de chacota. Isso é. Então, aí poderia entrar na conduta dos pecadores, né? Mas quando fala reunião dos zombadores, são aqueles que se reúnem para tirar sarro de um, tirar sarro do outro. Biblicamente falando, por aquilo que a gente aprende no Salmo de número 1, isso pode ser inclusive uma influência dos ímpios. Isso faz parte da conduta dos pecadores. Isso é normal, principalmente para os meninos, né? Para os homens. É normal. Você não vê tanto isso com um grupo de meninas. Pode até ter, mas normalmente as meninas se unem. No caso delas, elas vão para o outro extremo, né? Que é o extremo da falsidade, né? Às vezes acha a outra horrível, mas fala, nossa, como você está linda, né? E a outra se sente bem com isso. Por quê? Elas criam essa rede de proteção que uma vai elogiando a outra e uma vai fazendo a outra se sentir bem. E com o homem é o contrário, né? Por mais que o homem ache o outro bonito, ele não vai falar. Vai falar assim, você é feio, você é narigudo, você é orelhudo, você é... Então, o homem ele tem esse extremo de querer só olhar os defeitos e querer valorizar os defeitos do seu amigo, do seu colega, né? Então, eu acho que a gente tem que entrar no equilíbrio. A gente tem que se é uma brincadeira sadia, se a pessoa não se ofende, a pessoa não liga, não tem problema, né? Não tem problema. Agora, existe tipo de zombaria que já é baixo, né? Que já apela, fala da mãe, fala do... Sabe? E são coisas já mais pesadas, né? É um humor já um pouco mais ácido. Aí é uma falta de sensibilidade à dor do outro. Então, o que a Bíblia nos ensina como homens nós não podemos seguir o conselho dos ímpios. Nós até chegamos a falar em encontros passados, né? Que se um homem às vezes está no bar, né, e conversa com outro homem, minha mulher está enchendo o saco, não aguento mais. O ímpio ele vai recomendar o quê? Qual o conselho que ele vai dar? Ame essa mulher, perdoe, suporte. É isso que o ímpio vai falar? Ele fala, não, a fila anda, tem um monte de mulher por aí. Para que você vai ficar aguentando essa mulher? Manda ela embora, dá um chute na bunda e manda ela embora, né? Não é? Então, feliz é um homem que não segue conselhos como esse. Conselhos, por exemplo, de, o que tem você, né, fazer um esquema ali, fazer uma gambiarra, enganar o seu chefe, mentir, roubar. Não, mas é só um pouquinho. Aqueles argumentos, né, os políticos roubam tanto da gente, a gente vai, o que tem se a gente roubar um pouquinho, né? Então, são conselhos que vêm de ímpios. Feliz é o homem que não se deixa influenciar pela conduta. Então ele está falando de conselho. Conduta envolve atitude, hábitos. Os pecadores têm um tipo de conduta, um tipo de hábito. E feliz é aquele que não fica na reunião daqueles que só vive de olhar os defeitos dos outros, zombar os outros, diminuir os outros, inferiorizar os outros. Feliz seremos nós, homens, se não estivermos nessas rodas, nessas reuniões. E quando a gente fala sobre isso, o irmão quer falar, irmão Ednilson? Quer falar algo? Sobre o que mais eu percebo aqui é o poder de influência, porque todos nós somos seres influenciáveis. Todos nós somos pessoas que facilmente vão ser influenciadas por aquilo que ouve, por aquilo que vê. Então, se você andar com pessoa que fala muito palavrão, por exemplo, com pouco tempo você vai estar falando palavrão. Aí a gente já repreende, já amarra em nome de Jesus na hora. Já fala assim, mão para trás aí agora. Fica de joelho. Porque, irmãos, nós somos influenciados pelo meio em que nós estamos inseridos.
E é interessante que o poder da influência não é só na questão da roda ou da reunião que nós estamos. Muitas vezes tem a ver até com aquilo que a gente assiste na internet, ouve. Então, se você ouve um determinado tipo de música, por exemplo, de funk, só um exemplo. Qual é o teor das letras de funk? Qual que é o teor? Se você ouvir, porque é como se você estivesse ouvindo o conselho dos ímpios, mas está ouvindo através de música. E normalmente na música vai estar ensinando sobre um tipo de conduta, um tipo de comportamento. Não é isso? Feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios, não se influencia pela conduta dos pecadores e nem se assenta na reunião dos zombadores. Então, no funk, promove sensualidade, prostituição, adultério, imoralidade sexual. Apologia é tudo isso. Então, uma criança que fica só isso. E a gente sabe que não é só de agora, né? Essa cultura do funk. Existia antes a cultura do El Chan, né? Quando eu era pequeno, às vezes você abria a janela assim, eu morava num apartamento, você via menininhas assim, ó, pequenininha, que nem entende nada, rebolando lá, dançando El Chan. Dança da garrafa. Então, quer dizer, aí a menina engravida com 11 anos, 12 anos, o pai não entende. Meu Deus, como isso pode acontecer? Que absurdo. Na verdade, ela ficou desde novinha, desde pequenininha, só ali, ó, recebendo o conselho, ouvindo conselhos, tipo de comportamento, tipo de conduta que ela deveria ter. Que era de rebolar, que era de entregar o corpo. Não é isso? Não estou querendo dizer que o ritmo em si é do diabo, mas dependendo do tipo de letra, nós vamos ser influenciados por aquilo que a gente está ouvindo. Se você lê livros, né, sobre romance, você vai ser influenciado com aquilo. Se você lê livros que tem um teor lá mais policial, você vai ser influenciado por aquilo. E se você lê a palavra de Deus, mais do que qualquer outro tipo de literatura, é a palavra de Deus que vai exercer maior influência sobre a sua vida. Se você escutar coisas que edificam e sentar na roda de pessoas que falam coisas que edificam, é isso que vai influenciar a tua vida. Você vai ter mais facilidade de vencer o pecado se você estiver perto de pessoas que estão lutando contra o pecado e te encorajando, te ajudando a lutar contra o pecado. Agora, se você só vive perto de pessoas que estão mergulhadas no pecado, que falam sobre o pecado, que aconselham sobre o pecado, que influenciam a pecar, o que vai acontecer? Você vai conseguir vencer o pecado? Dificilmente. Então, meus irmãos, aqui está dizendo no versículo 2, ao contrário desse tipo de homem que é influenciado, o homem que é feliz, o homem de Deus, ele tem a sua plena satisfação na lei do Senhor. A satisfação está na palavra de Deus, e nessa palavra, nessa lei, ele medita dia e noite. Você sabe por que ele está falando medita dia e noite? Você sabe por que ele está falando isso? Porque quanto mais tempo você gasta lendo alguma coisa, ouvindo alguma coisa, mais próximo daquilo que você está ouvindo você vai se tornar. Então, se você ouve a palavra dia e noite, você vai ser uma pessoa mais próxima do que a palavra deseja para você. Agora, se você passa dia e noite só na internet, vendo aquela barra de rolagem infinita, né, que vem coisas muitas vezes terríveis. Passa o dia e noite assistindo jornais que só falam de morte, assassinato, chacina. É isso que vai influenciar a tua vida. Sua cabeça vai estar cheia disso, né? Dia e noite ouvindo rádio, sofrência, né? Aqui nós estamos numa cidade no interior que ouve muito sertanejo universitário, não é isso? Ou sertanejo raiz. Sertanejo raiz ainda é bom, né? Porque eram histórias puras, não falava de adultério, não falava sobre a natureza, né? Falava sobre o amor pelo campo, né? Aí tudo bem. Agora, esses sertanejos universitários que hoje estão na moda, esses cantores que arrastam multidões, é só de adultério, é só sofrência, é só... O que vai acontecer? Você vai se tornar uma pessoa deprimida. Você vai meio que se conformar com o que está acontecendo no mundo, né? Altos índices de divórcio. Aí na hora que você tiver vontade de se divorciar, você vai ter pouca resistência, porque você foi tão influenciado a fazer esse tipo de coisa,
Você não vai ter resistência, você vai ser uma pessoa infeliz. Então, abençoado com felicidade é um homem que não segue o conselho dos ímpios, antes segue o conselho da lei do Senhor, da palavra do Senhor. Mas eu queria que vocês falassem. Marquinhos, o que você acha sobre isso? Você acha que a gente é facilmente influenciado? Eu tenho até um exemplo que eu acho errado que aconteceu comigo hoje, que desde cedo eu estava vendo os status e lançou agora um joguinho aí na cidade de ganhar dinheiro, de aposta, né, que já é coisa errada. E saiu aparecendo no meu status, todo mundo ganhando, pelo menos umas 10 pessoas, por influência do pessoal falando que estava ganhando, entendeu? De exemplo isso aí. Não, foi os únicos 50 que tinha, né? Não, tô até meio triste até agora. Mas na influência, entendeu? Porque saí vendo todo mundo postando ali no WhatsApp, Instagram, aparecendo o dia inteiro para mim. Falei, vou entrar para ver qual que é. Eu fui criado no ABC Paulista, o que acontecia é o seguinte, do tempo, eu acho que eu pecava, mas eu fui muito roqueiro. Na verdade fui até o tempo, eu sou do tempo do Elvis Presley, dos Beatles, entende? Não sei se alguém conheceu. Era assim, mas tinha, né, tinha toda essa época, eu fui dessa época. Então não tinha quem realmente não acompanhasse isso daí, porque era o mundo todo na época, né? Só que depois disso, eu também, então, quando foi para cortar, foi de vez. Aí veio o nosso casamento, eu casei, então dali para lá a gente sempre sabia que, na verdade, tem que ter uma família no futuro, que seria nossos filhos, e passar o bem para eles. Eu cheguei a fumar, eu bebia, socialmente eu achava, né? Não sei, mas na realidade tudo isso foi cortado pelas raízes há 35 anos atrás. Então, aí sim, eu acho que justamente parei em tempo. A gente tinha exemplo até na família, que isso foi até virar um hábito e pro mal, né? Como jogos, bebida e tal, então isso... Mas no rock eu peço perdão, porque andei assim com as roupas extravagantes, só não cheguei a ir para as drogas. O cigarro já é uma droga, né? Mas fumava muito, bebia, passava a noite, né? Mas isso é ABC Paulista, diferente daqui, né? Entendeu? Essa é a realidade. Mas eu acho... Sim. A gente tinha a nossa turma. Infelizmente, eu acho tudo por conta do capeta. Me perdoa de eu falar essa palavreada aqui. Alguém gostaria de compartilhar sobre isso? A Bíblia diz assim: aquele que quer ficar rico da noite para o dia, acaba perdendo o pouco que tem. Pois é. O que vocês acham daquela frase que diz: me diga com quem tu andas e eu digo quem tu és? Já ouviram essa frase? Me diga com quem tu andas e eu digo quem tu és. Vocês concordam com essa frase? Já aconteceu com vocês? De vocês mudarem o comportamento porque começaram a andar com algum tipo de pessoa? Aconteceu com vocês? Vocês lembram alguma coisa assim? Eu fui influenciado, mas eu não cheguei a mudar totalmente, mas fui influenciado sim, né? De quase querer, eu estava falando dos rock, né? Partir do rock para outras coisas. Na realidade é que a gente não conhecia aquela pessoa, chega de canto e fala para você: meu, tem mais além disso aí. No começo você pode até resistir, uma vez aqui, 2 vezes ali. Agora, imagina você ficar 10 anos andando com pessoas que estão usando esse tipo de substância, né, que é o que você está falando, e, de repente, depois de 10 anos você sendo martelado com aquilo, o que vai acontecer? Não precisa nem 10 anos, né? Eu estou dando um exemplo aqui, mas... Hoje em dia, um mês andando com a pessoa, você fica assim: porque sim, porque não, não tem nada, ninguém está vendo, você não vai viciar não vai viciar não, só um pouquinho, você vai ter uma brisa, um prazer, uma alegria. Onde lá no Rio, eu morei em uma das favelas maiores que você imagina lá no Rio. Lá. Você me perguntou lá se eu fui influenciado com esse tipo de
coisa, droga nunca fui. Porque eu cheguei aqui em São Paulo em 1970, meu sonho andava sozinho. Não tinha amigo, quase eu não tinha amigo. Até meu irmão, quando queria andar comigo, eu não queria. O Noé. Não queria. Eu podia ser, eu nunca participei de nada. Porque eu não chegava perto. Entendeu? Eu chegava perto. Se eu chegasse, com certeza eu tinha feito também. Com certeza. É engraçado que assim. Todas as aulas lá com os adolescentes, né? A gente fala dessa questão de influenciar. Porque a gente sempre acaba conversando ali e sempre entra nesse assunto de influenciar. E hoje está falando sobre isso, eu estou... E assim, é engraçado que você vai conversar com eles e você fala assim, pô, você precisa tomar cuidado com aquilo que você vê no YouTube, você precisa tomar cuidado com aquilo que você joga no seu celular. Engraçado que para eles assim é tudo, não, nada a ver, nada a ver. E aí eu falei para eles, a gente, na aula retrasada, eu falei para eles, a gente estava falando sobre esses youtubers, esses caras que ganham muito dinheiro, né? E aí eu comentei de um youtuber lá, que o cara fica dando dinheiro lá, assim, e eu falei assim, como chama aquele cara? Ah, o Isaac não está aqui. É um cara aí que dá dinheiro aí, e aí assim, ele humilha as pessoas, na verdade, assim, ele chega a humilhar, na minha opinião, ele humilha as pessoas por causa de dinheiro, aí vai fazendo as coisas lá e vai humilhando. E aí eu lembro que a gente entrou nesse assunto. Meu, quando eu falei desse cara, você vê que assim, ó, o comportamento deles, a atitude deles, muda na hora. Porque, tipo assim, eles já criaram uma coisa que eles querem defender aquele cara. E eles querem defender. Aí eu falei assim, olha, mas vocês não perceberam? Eu falei, ó, o cara cata X de dinheiro... Mr. Beat lá, que dá dinheiro, esse cara aí. E assim, ele humilha, no meu ponto de ver, é uma humilhação que as pessoas passam, porque você tem que ficar com a mão no carro lá, o carro vai erguendo, você vai submeter naquilo lá assim, para você ganhar o carro. Então assim, tipo assim, ele leva as pessoas realmente, assim, no meu modo de vista, como eu falei, a uma humilhação total. As pessoas se submetem àquilo lá. E quando você fala disso, cara, aí eles querem defender aquela pessoa. E por mais que você está explicando, que você está falando, não, isso é errado, isso não é legal, isso não é uma coisa... E eles, não, porque aí eles querem argumentar, eles querem... E aí a gente sempre tem falado, toda aula... E hoje veio a calhar esse assunto, porque assim, toda aula, quando acaba a aula, a gente entra nesse assunto e a gente, toma cuidado, cuidado que você está assistindo... E eu tenho cobrado muito, eu tenho falado assim, fez o devocional? Não, mas para ficar no celular ficou. E eles são sinceros, fiquei. Fez o devocional? Não, mas eu fiz 2 dias. Eu falei, mas é para fazer até sábado. Sai. Mas a gente tem que entender também, assim, que eu falo bastante lá. Mas são gerações, né? A gente teve também a nossa geração, acredito também que a gente também, né, defendeu aquilo que também aos olhos dos nossos pais ou dos mais velhos era errado, né? E a gente acabou defendendo também. Mas hoje também assim tá demais, né, meu? Tá muito escancarado. E outra coisa também que a gente estava conversando lá no começo, eu acho que também assim os homens de hoje estão muito sensíveis, essa é a verdade, né? Estão ficando muito afeminado, metrosexual, não sei o quê. Esses dias eu estava assistindo na TV, o cara já passou do 15 já. Então, assim, hoje mesmo eu estava vendo no jornal que agora a moda, além de usar saia, é você pintar a cor da unha numa tonalidade mais clara. Então, peraí, a gente vai parar na onde, homem? A gente vai parar na onde, cara? Então, ele é um dos que tá... Mas é isso, irmãos, é isso daí mesmo, deu a calhar. Você tem razão, porque se não tomar providência, era para chegar ao extremo. Desculpa eu falar, é o fim do mundo, porque, olha, velho, é muita coisa que realmente, se os pais não tomam providência com essa geração, já foi apelidado de nem. Nem
Faz nada. Só quer assistir, consumir. Mas trabalhava. Tem a geração das pingas, trabalharam. A geração do rock, trabalharam. Agora tem a geração neném. Teve uma época que teve nos anos 70 a geração hippie, né? Aí já... A gente tem que instruir. Sim, eu sei, eu faço o meu devocional através dele. Da noite, todo dia. A gente recebe aquela igreja que também frequenta lá. O devocional todos os dias. Também com vocês. É o que a gente sempre fala, a questão não é a televisão, não é o YouTube, não é a internet, não é o sexo, não é o dinheiro, porque o sexo pode ser usado da forma errada, da forma certa. O dinheiro pode ser usado da forma certa, da forma errada. A televisão, a internet, o YouTube pode ser usado da forma... É o que o Marquinhos falou. Cabe a nós, homens, assumir a responsabilidade de influenciar essa geração mais do que esses influenciadores digitais, porque é esse o nome. Para você ver como o poder da influência é grande. Hoje virou uma profissão, influenciador digital. Esse cara aí americano, ele tem milhões e milhões de inscritos no mundo inteiro, cada vídeo dele são milhões de visualizações. O cara ficou milionário, ficou rico, só fazendo vídeo de gincana, que normalmente é assim, do cara ficar 2, 3 dias numa prova, quem aguentar ficar mais tempo ali de pé ou com a mão num carro, ganha o carro. Então, quer dizer, o cara ganha milhões e ele está influenciando gerações de gerações. Está cheio de menino, porque antigamente todo mundo queria ser jogador de futebol. Agora, as crianças estão querendo ser influenciador digital. Você vê desde pequenininho já querendo fazer canal no YouTube, né? TikToker, né? Todas essas redes sociais aí, todas as crianças foram influenciadas por esses influenciadores digitais e elas querem dar continuidade a isso. Cabe a nós, homens, quebrar esse ciclo e ter um poder de influência maior do que a internet tem exercido sobre as crianças. Agora, irmãos, a influência é grande. Nós somos bombardeados constantemente, como eu falei, tanto nas rodas, nas nossas conversas que nós temos com os ímpios, porque a gente não vai se trancar na igreja nem no nosso quarto, na nossa casa. A gente tem que ter contato com as pessoas. Agora, a gente tem que ter cuidado com a frequência, com o tipo de pessoa que a gente está andando. Por quê? É o que diz ali, ó. Olha o que diz lá, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Você vem para a igreja e aprende a ter costumes sadios que agradam ao Senhor. Você aprende a amar o próximo, você aprende a perdoar, você aprende a praticar justiça, a ser honesto, você aprende a honrar pai e mãe. E aí o que acontece? Você aprende aqui 1 horinha no domingo. Você passa a semana inteira conversando com um amigo e falando assim, não, eu não perdoo. Perdoar é coisa para frouxo, é coisa para fraco. Não perdoo mesmo. E aí você vai ouvindo. Ah, não, meus pais falaram, mas eu não estou nem aí. Eu faço o que eu quero. Eu me levanto contra eles, eu bato nos meus pais, né? Você vai ouvindo essas coisas. Então, as más companhias, o que acontece? Às vezes você tem bons costumes, você foi bem educado pelos seus pais, você foi bem educado na igreja pela palavra de Deus, mas de tanto que você anda com pessoas que têm costumes errados, aqueles costumes vão acabar influenciando você. Como eu falei hoje, influenciador virou profissão. Para você ver o poder da influência sobre a vida das pessoas. As crianças estão querendo se tornar, usar isso como uma profissão deles no futuro, de ser influenciadores digitais. Então, quer dizer, nem médico mais quer ser hoje em dia, não quer mais ser bombeiro, não quer o que tinha antigamente. Quanto mais ser missionário, ser pastor, ser um evangelista. Então, quer dizer, cabe a nós, homens, sermos homens de acordo com a vontade de Deus, no temor do Senhor, ser influenciado mais pela palavra, pelos hinos, e poder influenciar essa nova geração que vem. Porque se nós não influenciarmos essa nova geração que está chegando, que está sendo doutrinada nas escolas, no YouTube, que está sendo doutrinada em todo tipo de rede social, o que vai acontecer? Em pouco tempo, o cristianismo pode acabar, inclusive. Em pouco tempo,
porque isso aconteceu na Europa. A Europa, foi de lá que surgiram os principais missionários, os grandes avivamentos vieram da Europa. A Europa tinha países, tinha regiões na Europa que o lugar inteiro, o país inteiro estava convertido, influenciado pela palavra de Deus. E você sabe o que aconteceu hoje? A Europa é um dos países mais frios. Então, meus irmãos, porque começou sutilmente, com influências, más companhias. E como diz o Salmo 1, né? Salmo 1. Pessoas que estavam no conselho da palavra de Deus passaram a ouvir o conselho dos ímpios. Se deixaram influenciar pela conduta de pecadores e se permitiram se assentar na reunião dos zombadores. É como eu falei, existe a hipersensibilidade, né? A pessoa que se ofende com qualquer coisa. Agora, não pode surgir de nós, né? Esse negócio de ficar zombando, de ficar inferiorizando as pessoas, porque nós somos chamados para edificar é levantar, exaltar as qualidades e não os defeitos da pessoa, encorajar a pessoa para que ela seja melhor, encorajar a pessoa para que ela seja cada vez mais parecida com Cristo. E quando uma pessoa se torna como um instrumento apenas de zombaria, o que acontece? Ela acaba se tornando um instrumento de morte, não de edificação. Vai derrubando a pessoa pouco a pouco, né? Se a pessoa ficar ouvindo só isso, não, você não presta, você não vale nada, você é fraco, você é isso, você é aquilo, só os defeitos. Vai chegar um momento, né, que a pessoa... Mas, na verdade, quem tem muita participação nisso é os pais. Os pais, com certeza. Não cuida dos seus filhos, a maioria, né? As escolas ajudam, os amigos ajudam a atrapalhar e acabam não andando no caminho que Deus mandou andar. E os pais abrem a mão, da situação dos filhos. E os filhos estão aí soltos, que nem uns boi bravos. Faz o que quer. Responde os pais, responde as mães, não obedece por causa de tudo isso que deixaram. É a mesma coisa, quando você começa a abrir mão de uma coisa, é que nem você vê esse pessoal lá de São Paulo, que é aquelas pessoas que estão drogadas, foram deixando. Que eu morei em São Paulo, eu sei que era pouca gente, né, Nelson? Antes era pouca, assim. Era não existia. Então, mas quando começou, era pouco. Meia dúzia disso. Era poucos. E eles foram deixando. Cada governo foi deixando. Foi deixando e foi aumentando. Não importou o mal por a raiz. Porque ali tinha mais facilidade de ajudar, de cortar, mas deixar. Um deixa para o outro, um deixa para o outro. Hoje está generalizado. Hoje está generalizado. Mas são várias coisas que uma puxa a outra, né? É verdade. Eu acho, na minha opinião, assim, eu criei 2 filhos, como se diz, São Paulo, ABC, veio lá também, todo mundo veio de São Paulo. Só que hoje, eu acho que por causa dessa mídia feroz desse extremo, está mais difícil criar filho. Na idade desses meninos aí, que não tem filho e outro é filho teu, né? Na idade que está eles, eu acho que já deve estar com a cabeça praticamente feita. Na minha opinião, os 2 que estão ali. Se eles for pro bem, já está na hora deles só do bem. Mas como, por exemplo, os filhos dele, os do Rafael, David. Tem. Os meus filhos, no caso, eu uso um aplicativo que eu monitoro, controlo tudo. E é programado para desligar 9h30 da noite, bloqueia o celular inteiro deles, eles não conseguem acessar. E só libera de manhã. E mesmo assim, cada aplicativo que eles entram, eu limito o tempo que eles vão ficar. E vamos supor, se eles quiserem entrar em algum site, eles não conseguem entrar em nenhum site sem a minha aprovação. Na hora que eles vão entrar lá, no site aparece para mim uma notificação com o link do site que eles querem entrar. Aí, pai, aprova ou reprova, ou recusa. E aí, eu controlo praticamente tudo. Então, tem como você monitorar. Além do controle que você pode fazer, né? Fala, me dá esse celular aqui. Se você não soubesse, fala assim, dá aqui, acabou e já era. Né? Sim. Você vê que cada vez mais tem diminuído isso, né? As famílias não estão se reunindo mais para participar das refeições junto, para conversar, para saber o que está acontecendo. E aí cada um no seu celular, cada um na sua vida individual, na sua vida particular. E isso não pode ser assim, tem que começar de nós. Mas sabe por que isso tem acontecido? É o poder de influência. O mundo tem influenciado, começando pelos homens.
E aí vai passando, vai passando. Agora, para a gente finalizar, irmão, Salmo 119, verso 11 diz: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. É aquilo que eu falei no início. Se você ouvir mais o jornal, o influenciador digital, você vai ter uma tendência a ter um comportamento igual o que ele promove. Agora, se você é influenciado pela palavra, você vai conseguir se adequar à palavra. Então, uma das coisas mais difíceis para o crente é vencer o pecado. Não é porque nós fomos libertos do poder do pecado que a gente deixou de ter a natureza pecaminosa. O pecado sempre vai bater na nossa porta. A tentação sempre vai vir. Agora, o Espírito Santo está aqui para nos ajudar a vencer, mas ele nos deu a palavra. Conforme você vai lendo a palavra, tem inclusive um texto que diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir da pregação. E eu poderia dizer que a incredulidade vem por não ouvir a pregação e ouvir demais o conselho dos ímpios. Se você ouve mais o conselho dos ímpios do que a palavra, você vai ser incrédulo, você vai ter uma facilidade de mergulhar no pecado. Não tem como vencer o pecado. Agora, quem guarda a palavra no coração, quem medita na palavra dia e noite, quem congrega, quem ouve louvores, quem fica tendo uma amizade cristã, conversas cristãs, vai ter facilidade para vencer o pecado. Então, você quer vencer o pecado, meu irmão? Você quer vencer o pecado? É só guardando a palavra no coração, tendo amizade sadia, não se assentando na reunião dos zombadores, porque o Senhor nos fez para ser instrumento de edificação. Como vocês falaram, hoje o homem está sensível e se ofende com tudo. Jesus nos ensinou que crente aguenta a zombaria. Jesus aguentou a zombaria. Só que Jesus nunca zombou de ninguém. Olha que interessante. Então nós podemos aguentar a zombaria, porque é o que os ímpios fazem, é normal. Agora, nós promovermos a zombaria, isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Nós somos instrumentos de edificação. Nós temos que exaltar as qualidades. Se é para exortar alguém, às vezes a pessoa também não gosta de ser exortada, mas a Bíblia nos dá o respaldo. Podemos exortar uns aos outros. Mas o objetivo não é destruir a pessoa, derrubar a pessoa. Pelo contrário, colocar ela cada vez mais próxima de Jesus, fazer com que ela volte ao caminho. Às vezes a pessoa está se desviando, a gente fala: ô irmão, peraí, você está se desviando, você está errando. A Bíblia diz que isso é pecado. Volta, estou aqui para te ajudar. Entende? Instrumentos de edificação, palavras que produzem vida, palavras de encorajamento, como Barnabé, que era considerado, né, um encorajador, palavras de ânimo, não palavras de derrota, não palavras de baixo calão, ou que vai, às vezes, diminuir, inferiorizar a pessoa. Então, irmãos, a palavra que fica para todos nós. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Wellington, Moacir. Tem 2 Moacir aqui. No mês que vem, sempre no final do mês, né? Provavelmente a última segunda-feira do mês de setembro. Hoje é dia 28 de agosto. Sim, sim. Irmão Ednilson, quer falar alguma coisa? A influência, eu sei que eu nunca fui roqueiro, nunca gostei de rock, mas eu sempre ouvia Raul Seixas, mais tempo de moleque, sabe? E Raul Seixas é um... Tente outra vez. É diabólica. Não tem isso? Eu bebia cerveja com os caras, cantar, e eu cantava. Isso aí estava me influenciando naquela época. Eu falei assim: agora Deus não existe mesmo, não. Porque ele falava, as músicas dele é só de Deus mesmo. Deus não existe mesmo, não. Ele está falando, e eu ouvia aquelas músicas, né? Ouvia bastante, e bebendo cerveja, caipirinha. E aí um colega meu era fanático, era fã do Raul Seixas. E eu com ele eu ia também. Aprendendo as músicas dele, eu ia. Quando eu trabalhava na unidade, eu ia atrás do Raul Seixas. Eu saía na unidade lá, eu trabalhava, eu ficava 8 horas no forno, que ele cantava, acho que as músicas dele, até para passar a hora, entendeu? Influenciando. Aí eu até falava para minha mãe: mas não existe não, Deus. Só que não precisei eu entrar na igreja para falar. Depois de 20 e poucos anos, eu falei: não, pô, isso aí está errado. Olhar direitinho, pensa direitinho nessas músicas não é o certo. Porque uma vez um colega meu falou de escola, falou: ô Nicinho, todo mundo me chama de Nicinho.
E você acredita em Deus? Eu falei, lógico que acredito. Falei, por quê? Eu acredito. Aí eu já falei para ele, já assim, não vai no embalo do Raul Seixas não, cara. Esquece Raul Seixas. Ele regalou o olho desse tamanho para mim, falou, não vai no embalo do Raul Seixas não. E Raul Seixas era influenciador. Até hoje, quem ouve Raul Seixas aí, é diabólica essas músicas, né? É isso, vai virando bagunça. Eu fui Então, seguidor dele. Infelizmente eu fui. Deixa eu até falar a verdade em casa, eu tenho um boné que ele que me deu. então, né? Ele era um... Eu fui seguidor, mas eu tinha 17, 18 anos. Eu acho que é uma fase de cabeça parada de menino. Uma fase Não, essa difícil. fase mesmo. Parece que você quer conhecer o mundo e na verdade cai às vezes, mas não cair em besteira assim, mas roubos, latrocínios, coisa mais. Seguir essas pessoas, infelizmente, né? Raul Seixas não foi um. Ele era daquela banda de lá, nossa, lá, então a gente, onde ele ia, a gente ia atrás. Fazia o show, nos últimos tempos dele, a gente ia atrás. Não, ele fazia mesmo, quem ia lá, eu nunca fui num show dele, nunca fui em tal de bar de rock, nunca gostei. Eu ouvia, com essas músicas que estavam sendo influenciadas. Mas eu, antes de entrar na igreja, eu percebi que não era nada disso. E aí eu falei, não, é outras coisas, não quero mais saber, entendeu? Isso aí tem que jogar quando não presta as coisas, quando naquele dia que era CD não, de vinil, né, aquele disco grande, porque não presta, não era para mim, né? Se eu tivesse, eu quebrava, não ia dar para outro. Porque não sai para mim, não sai para outro, né? Entendeu? Então, e foi mais influenciador, foi isso, mas para mim não resolveu nada. Hoje em dia é relíquia, né? Você ia ganhar um dinheiro em vendendo. Eu estava também na TV ouvindo essas músicas, eu ia na prainha lá que atravessar em Bertioga, né? Sem barraca, sem nada. Eu e mais dois que trabalham no lugar. Falei, vamos embora, sem barraca, sem nada, com nós mesmos. É feriado no outro dia, para dormir, atravessar a prainha, né? Do outro lado. Chegou lá. Aí nós sentamos no ônibus. Sentamos no ônibus estava todo mundo quietinho, né? De lá de estudante. Assim que saiu o ônibus, a fumaça comeu solto. Entendeu? Mas eu não fumava, nem os dois fumavam maconha. Mas todos fumavam lá. Falei, não tem para ser mal. Aí teve uma hora que uma menina estava do meu lado lá, aí falou assim, aí o cara perguntou para a menina, tem um careta aí? Careta era não, ele falou, tem dois aqui e um aqui. Que era nós três que não fumávamos maconha, entendeu? A gente os trouxas da vida. Aí vai embora, mas tem que aguentar a maconha dela. E quando aceitei Jesus, eu tinha duas coleções de discos. Uma do Roberto Carlos e a coleção de samba, Escola de Samba do Rio. Eu tinha todos os discos da Escola de Samba do Rio. Todos. Todo ano eu comprava um LP com as músicas da Escola de Samba. Nós participávamos, né? Nós, na época do carnaval, todas as escolas de samba, eles faziam os CDs, que dava nome do compacto, né? E distribuía para a gente, né? Para a gente vender, fazer rifa, tudo para levantar dinheiro para a escola de samba fazer as fantasias, tal. Mas eu vendi muito disco daqueles compactozinhos. Quando eu aceitei Jesus, eu tinha pedido assim, Roberto Carlos e a escola de samba. Determinado de você se arrepender e ser salvo, na sua concepção? Tem. Tempo para ser salvo? Por exemplo, Certo. há muito tempo, né? Mas eu já fui pegador, como se diz, já fui para, né, quando era solteiro, né, tudo isso. Então tem gente que fala, eu não vou não, porque já está tarde demais. Isso não existe, né? Não. Não importa, a gente tem o exemplo do ladrão na cruz, né? Jesus, quando foi crucificado, tinha 2 ladrões, um de cada lado. Um dos ladrões falou, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu tenho um sobrinho agora que está tudo viciado, velho. E quem é que mais cai nessas apostas? É homem ou mulher? Agora fala, irmãos, fala. Homem é bicho tonto, né? Depois fala que as mulheres é a parte fraca das mulheres. Eu acho que as mulheres é uma fortaleza.
As mulheres hoje têm sido muito mais forte. Muito mais forte. Mas isso vai mudar, porque aqui está se levantando um exército de homens segundo a Bíblia. Homens segundo o coração de Deus. Homens que estão alinhados com a palavra de Deus. Amém, irmão? Você crê nisso? Você crê nisso? Até para falar amém, os irmãos estão... Não, irmão, você crê nisso ou não, meu irmão? Aí sim, agora sim. Agora sim. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim o novo.